Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast diretamente do canal da FAG. Eu sou o Gabriel, estudante do quarto período de Direito. Estou aqui acompanhado dos meus colegas Sidney. Bom dia, Sidney. Bom dia. Acompanhado aqui também do nosso colega Wesley. Bom dia, Wesley. Bom dia, sejam todos bem-vindos. E também acompanhado do nosso colega Firmino. Bom dia, Firmino. Bom dia, Gabriel. O tema de hoje é o princípio e poder. Desafios da soberania no século XXI. Vamos conversar sobre o que é soberania e por que ela é tão importante e como esse princípio tem sido testado no mundo atual. Para responder às nossas perguntas e enriquecer o nosso debate, recebemos aqui o professor Octacílio Mion Neto, que é mestre em filosofia política. Bom dia, professor. Prazer ter aqui o senhor conosco. Olá, tudo bem? O prazer é meu, é uma honra. Eu sempre digo que é um privilégio, né, poder estar aproveitando o tempo da gente juntos na graduação, né? E dando continuidade a um trabalho que está em voga, sobre um tema que está em voga, que é o do direito internacional. Exatamente. Professor, para começar o nosso debate aqui, dar o pontapé inicial, o que realmente significa o princípio da soberania? É o poder que o Estado tem de mandar ou é algo mais profundo, ligado à ideia de autoridade e independência? Olha, dá para desenvolver bem essa resposta, viu, Gabriel? E é bacana entender que a utilização da busca pelo conceito ou pelo significado, a origem do conceito, etimologia, né? Da onde veio o conceito, a própria filologia, que é o estudo da palavra. A gente pode voltar no tempo aí e entender que a palavra soberania, ela vem do francês surveillance, que tem origem na palavra superanos, latina, que significava, em vários momentos, várias coisas. Né? A primeira, se não me falha a memória, datação histórica da palavra soberania é do século XII. Né? Mas souveraineté, que seria soberania em francês, tem origem superanos, que era para os romanos, né, um poder divino, tipo, né, ou acima de todos os poderes. Não era para o Estado. Era uma palavra que servia para várias coisas. Né? E, a partir daí, dessa datação histórica, a ideia de soberano, né, de soberanos, ou da palavra em francês, ela se transforma em algo ligado ao poder, né, do homem, ainda que sobre o mando, né, divino, sob o mando divino, mas especialmente aqui dizer que começa a haver uma divisão, né, a partir especialmente do século XV, XVI, mas daí fortemente do século XVII, onde se apresentam rupturas em relação à utilização dessa palavra no âmbito do poder. Porque até então a ideia de soberano era a da igreja, ou a ideia da divindade ou do Papa, né? Até acho que vocês mandaram isso no texto que, né, a gente conversou, algo nesse sentido. Né? Eu li a palavra Papa lá, agora lembrei. E também ali que, a partir do século XVI, XVII, como eu disse, né, com especialmente o Bodin e o Thomas Hobbes, que é um, né, filósofo aí escocês, que traz uma... não, desculpe, em inglês, né, ele era de Malmesbury, né, na verdade, mas ele traz dentro do Leviatã já um poder outorgado a uma autoridade soberana, né, dentro de uma forma de absolutismo. Ou seja, o Estado, no caso, né, ainda que entendido de forma precária a partir de Maquiavel, né, século XV, XVI, começo do século XVI, desligado, não totalmente, né, mas de uma ideia de religião. Seria o Estado, que, claro, estaria vinculado à religião, né, mas não seria o poder de Deus. Seria o poder
colocar entre aspas dos homens, porque a ideia de poder dos homens, daí, dentro de uma, não democracia, mas uma forma de representatividade melhor das pessoas, através de Rousseau, daí, né, o contrato social. Os dois são contratualistas, o Thomas Hobbes é contratualista e o Rousseau é contratualista. O Hobbes vem antes, né, e apresenta o contratualismo no Leviatã. O Leviatã como sendo o Estado, né, um ente, uma ficção, é uma invenção humana. Como disse o Yuval Harari no livro Sapiens, inclusive, né, que o homem, o ser humano, criou algumas coisas, inventou uma ficção, como democracia, acho que ele fala em Estado, ele fala Deus e direito. Ele falou, o homem inventou o direito, inventou o Estado e Deus, e acredito em tudo que ele inventou. Professor, da onde vem a legitimidade do poder soberano? Ele vem do povo, nasce da força ou ele nasce do direito? Tua pergunta é uma continuidade do que eu estava falando, justamente, né, Sidney? Porque, veja, eu até posso voltar ao, vamos dizer assim, passado, na antiguidade, antes da antiguidade clássica, e falar que nos primórdios, sapiens, ou até mesmo dos outros do gênero Homo, já tinham a questão de um território onde tem alguns conhecidos parentes ali, né, daquela primitividade, né, e ali eles tinham que proteger aquele lugar, porque ia ter gente que ia entrar para roubar as frutas, porque ia ter outro, né, cara que ia chegar lá e, né, de repente saquear. Eles tinham que sobreviver. Então, a natureza, o estado da natureza, se apresenta com Hobbes, daí no Leviatã também, né? O homem é o lobo do homem, e que a vida do homem é pobre, curta, dura, bruta e cruel, e que a gente vive em estado de guerra, todos contra todos, experimentando momentos de paz. E esse estado de guerra se dá justamente nessa tensão entre matar ou morrer. Ali, se eu não tiver o meu alimento, se eu for saqueado, aí eu estou ferrado. Eu preciso o quê? Manter esse espaço para esse povo estar ali. Daí surge uma ideia já primitiva, repito, né, de soberania. Né? Agora, a ideia de divindade, justamente ocorre aí a cisão, né, numa questão teológica, porque a partir do momento que começa a entender-se a ideia de soberania como a distinta da ideia de divindade, rompe com a teologia. Então, não seria só o Estado, representação aí do poder de Deus, né, mas o poder dos homens. Então, depois da gente entender que tem um contrato social hoje, né, bem explicado por Hobbes e por Rousseau, que a gente nasce e assina um contrato que a gente não sabe nem o que significa. Na hora que a gente nasce já, né, até às vezes, muitas vezes, né, próprio ventre ainda, já está assinando um contrato lá, eu estou chegando aí, galera. Vai ser assim, né? E daí, isso faz com que se afaste a questão do Estado aí, portanto, laico, do Estado, né, que tenha uma ideia de religião. O Hobbes vai falar entre a distinção entre o poder civil e o poder eclesiástico. Tem que haver a separação disso. Não pode haver mistura de religião e política. Então, a gente vê problemas de soberania hoje, agora, né, dando continuidade à tua resposta, esses problemas, muitos ainda são em virtude da religião. Vejam, Gaza, né, Israel, ali nós temos um problema que é milenar, até conversamos numa outra hora aqui, no episódio também do Você Sabia, mas quando a gente tem o pensamento de Hobbes, e isso vai mudar o pensamento de vocês aqui agora, de todos que não sabem ou que não pensaram dessa forma que eu estou trazendo, né? Isso é legal, acho que seja trazido, que Hobbes vai dizer que há necessidade de ter um poder para que sejam as condutas humanas, né, cerceadas, né, garantidas, ou seja, quem que vai administrar tudo isso? Então, tem que ter um poder. Só que democracia
É um problema. Né? Ele vai fazer aí uma, né, forma de escrita dizendo que, em última análise, aí seria o poder, um poder absoluto. Esse é o absolutismo. Tem que ter um poder. O que deixa a conotação de ser um poder soberano absoluto, mas de forma monárquica, por exemplo. Um só no poder. Seria melhor que o povo. Mas o Rousseau vai falar diferente. O Rousseau vai trazer o povo como já uma forma mais democrática, né, de assunção do poder, né, e manutenção do poder, através de uma representatividade, vou colocar entre aspas aqui, democrática. Professor, como o senhor abordou o tema do poder absoluto, o senhor poderia falar para a gente um pouco sobre como que esse poder absoluto ele é exercido? Bom, retomando então algo aí em forma de resposta que vai ser em duas vertentes, né? A ideia aqui é que o Hobbes vai falar sobre o poder absoluto, né, soberano ali, mas isso ainda numa ideia de Estado precária, né? Porque no século XVII e XIX teve na Europa muito conflito, né? E daí surgiu uma guerra lá que durou 30 anos e surgiu um tratado que foi a Paz de Westfália, que pôs fim aí a essa guerra que durou 30 anos entre vários países da Europa, franco-germânico, Alemanha, aquela região, né? Não com essas especificações, mas esse tratado, a paz, chamada Paz de Westfália, né? Tem uma história bem interessante, é bem longa, mas, enfim, ele determinou a ideia do princípio da soberania, que os povos teriam seu espaço, né, o seu território, com as suas garantias, não intervenção de outros países ali, né, e o mundo foi dividido dessa maneira com as soberanias, né. Então, tendo em vista isso, né, essa paz de Westfália deu fim a essa guerra de 30 anos, e com esse tratado, o mundo começou a viver uma nova era. O direito internacional hoje não vai falar em, por exemplo, a ideia de soberania, como a gente está falando agora, né? Seria o direito de autodeterminação dos povos, certo? Dentro do território, né? Mas no direito internacional a gente tem alguns outros princípios que são importantes, assim como o princípio da soberania. O que significa soberania? Aquele Estado, nação, aquele país, né? Ele tem o poder sobre ele, ninguém pode interferir, que é o princípio da não ingerência, né? O princípio da utilização da força caso exista ameaça iminente, grave, né? Ou ataque em si, né? Que está ocorrendo, claro que nas medidas das proporções, né? Vocês sabem como é que funciona a legítima defesa, mas também a gente tem que pensar que essa paz de Westfália aí, ela é um início de um idealismo que vem num momento de iluminismo, né, também, queiram ou não, onde a gente tem uma contraposição ao realismo de Hobbes e Maquiavel, né, onde já podemos falar até em iluminismo com Rousseau, claro, né, e daí Kant, claro, também, como um dos principais aí, expoentes da paz perpétua. Em contraste ao que foi falado até agora, professor, no mundo contemporâneo, conforme diversos pensadores modernos, a soberania ela passou a ter um sentido, digamos que mais popular e mais ético. O senhor acha que hoje ainda podemos dizer que o poder soberano deve servir ao povo e não o contrário a isso? Olha, Wesley, a questão é bem complexa, porque são tantas coisas que devem ser analisadas, né, que a sua pergunta ela acaba ficando, vamos dizer assim, com bastante conteúdo, a resposta, né, para responder. Mas vejam, a gente sabe que daí estão os países, enfim, deveriam manter a soberania, se está na Paz de Westfália determinado, né, vamos manter, é um tratado, o mundo inteiro respeita a soberania. Todavia, no final do século XIX e começo do século XX, né, o mundo virou uma tensão de novo. Ou seja, a Europa estava pegando fogo, era um barril de pólvora.
o que culminou, depois do assassinato do arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand, na Primeira Guerra Mundial, né? 1914 e 1918. Portanto, já houve várias aí, formas de quebra com os pactos que estavam sendo estabelecidos. Mas o mais importante, ao meu ver, não foi só a Primeira Guerra Mundial, né, que desrespeitou tratados. Não vou entrar, enfim, no mérito de que cada país tem de responsabilidade, tinha, né, teve, né? Mas é importante dizer que a Segunda Guerra Mundial foi ponto de virada, né? A Hannah Arendt vai falar, inclusive, em ruptura, né? O André Duarte, que é um pensador, na verdade, ele é um comentador da Hannah Arendt, ele vai dizer que, né, houve uma ruptura, aí sim, no pensamento político, a partir da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas. Ou seja, a partir dali, como é que você vai garantir a soberania? Se você tem todo o poder na tua mão, sobre tudo. Quem tinha poder? Nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos. Ali eles ganharam, além do poder bélico, né, militar, material, um poder político internacional gigante. Tanto que as guerras da Coreia, a guerra do Vietnã, tiveram todas aí formas de subterfúgios para, segundo, inclusive, a Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, né, antissemitismo, imperialismo, expansão de poder, dominação e tal, o que expulsar os soviéticos que estavam já com a arma atômica também, né, logo ali na sequência, meio que chega para lá. Né? A gente está mandando. Agora vocês querem mandar também? Né? Daí, nos anos 50, 60, começa a Guerra Fria. Né? Por quê? Porque daí tem duas potências nucleares. Como é que isso vai garantir a soberania? Vejam que Israel e Hamas fizeram um cessar-fogo, acordaram, apesar de que o Hamas não é uma célula terrorista da Palestina, não tem reconhecimento internacional nenhum. A Palestina tem, boa parte já. E no dia seguinte, mataram 10 lá. Falei também isso na conversa anterior que nós tivemos. Não existe paz perpétua. Né? A soberania ela serve para garantir uma paz aí duradoura. E a eternidade e a perpetuidade também são coisas diferentes. Né? Mas essa paz duradoura demanda alguns instrumentos jurídicos que estão aí, de certa maneira, bem fragilizados. Porque só o direito não basta. Só a carta, só a palavra não basta. Seria o ideal, conforme Kant, como eu disse agora há pouco, né? Os iluministas, né? Que acontecesse dessa maneira. Nós temos vários outros grandes nomes que a gente conseguisse, através, por exemplo, já da Carta da ONU, ou ainda da criação da Liga das Nações, lá depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que o mundo se unisse e continuasse em paz. Mas não aconteceu isso. Foi feito. O bom, pelo menos, seria que a Carta da ONU fosse respeitada. A Carta da ONU já é ótimo. Sim, professor, mas hoje com a globalização aí, todos os países global aí interligados, isso acaba gerando uma dependência, de certa forma, entre os países, né? Perfeito. Para ajudar nessa manutenção que o senhor fala da Dois paz. pilares das relações internacionais, da geopolítica, né, do direito diplomático também e consular, são o dependentismo e o interdependentismo. Ou seja, você entender que um país depende do outro. Ah, você tem bauxita, eu tenho água. Né? Você tem terras raras, eu tenho gás natural. Um depende do outro, interdependentismo. Quando só um depende, é dependentismo, aí o cara está já em maus lençóis. Por quê? Eu não tenho o que o cara tem. Eu não tenho nada que ele precisa. Meu território é desse tamanho. O Brasil é continental. Então, a gente tem esse detalhe aí dessa dependência e interdependência, né? Que fala bem alto. Então, isso na globalização hoje tem se apresentado de formas bem interessantes. Vejam, você tem dependência hoje de empresas estrangeiras com relação ao cartão de crédito ou ainda nas redes sociais. Né? São empresas privadas de países
que tem essas empresas privadas e tem países que não tem nada disso e que são ávidos por Instagram. Tem, né? Tem hoje muita coisa no sentido tecnológico, né? E que deve ser analisado além da parte bélica. Vejam os drones aí. Os drones são objeto de negociação, né? Agora a Ucrânia queria mísseis intercontinentais para alcance, não intercontinentais, mas mísseis maior alcance para atacar a Rússia. Foi pedir aos Estados Unidos, né? Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, foi pedir para Donald Trump para que fornecesse mísseis para atacar a Rússia. Hoje eu vi noticiário de manhã, o Vladimir Putin atacou de novo a Ucrânia com vários mísseis. Eles tinham conversado ontem, e depois da conversa, ontem, se não me falha a memória, né, entre Putin e Trump, eles iam se encontrar. Já ficou suspenso o encontro, porque o Putin atacou no outro dia, depois da conversa do Trump e do presidente russo. Então, a coisa é complicada, né? Toma lá da cá, é um tabuleiro, é um jogo de xadrez. Sabe, War é bem mais complexo, muito mais complexo que aquele jogo War que tem ainda hoje em dia, né? Muito mais complexo, mas só olhar o tabuleiro ali você já tem uma noção do que, né, o poder faz, o dinheiro, a ganância, né, o ego. Hoje nós estamos vivendo um momento muito emblemático da humanidade, que é o da percepção. Muita coisa está surgindo e a gente está percebendo que a gente tinha isso já e não sabia. Por causa da inteligência artificial, claro, e por outras ferramentas, né? A neurociência está trabalhando e tem feito progressos gigantescos para entender o que se passa na cabeça da pessoa ali, né? Jogar uma bomba atômica. Tem muitos aspectos que devem ser analisados. A soberania é um tema fundamental. Tivemos agora um ataque, aqui né, uma forma como a mídia está apresentando isso, contra a soberania brasileira, né? Mas até lembrei agora da pergunta que o Sidney fez, antes ali, sobre a relativização da soberania, né? Olha, relativização, para mim, até uns anos atrás, da soberania era o seguinte, é você ter muita fonte de riqueza, muitos recursos, né? E o outro país precisa por necessidade daquilo. Vamos pegar o exemplo da Amazônia. Dizem, é o pulmão do mundo. Ninguém tem uma mata daquela ali como nós aqui naquela região, né? A soberania poderia ser atingida, a soberania brasileira, relativizada em virtude da necessidade mundial da Amazônia. É um tema interessante, não é? Agora, com a questão da tarifa, ou ainda do Trump, né, o tarifaço, ou ainda das imposições de penas contra brasileiros pelos Estados Unidos, o que é uma clara forma de ataque à soberania brasileira, porque são medidas tomadas pelo Brasil que, de forma política, e isso não pode acontecer, deveríamos distinguir o direito de política, né? A política ela vai fundar o direito, né, e deve ter a sua parte, porque é da relação entre as pessoas, mas atacou o direito e o ordenamento jurídico brasileiro e as instituições brasileiras, porque impor, né, a pena de não poder utilizar mais cartão de crédito, ou ainda os passaportes, os vistos suspensos ou, né, cancelados, isso tudo é bem interessante de ser analisado. Isso também é, de certa maneira, portanto, uma forma de quebra de soberania. Que, no entanto, nós percebemos, né, professor, que os países exercem uma igualitária ali que em relação à soberania, né? Exatamente. Sim. E nisso não tem como, teoricamente, hoje a ONU está exercendo um papel, os Estados Unidos hoje acabam exercendo um papel muito mais ativo do que a própria organização, né? Que teria que mediar essas interferências nas soberanias de outros países. Né? É interessante, né, porque a gente retoma a ideia de o Estado como soberano ou a autoridade totalitária que tem o maior poder soberano. Né? Ou seja, quem é que tem que estar com esse poder de garantir a soberania do seu país é quem tem o poder naquele país, né, democrático, claro, né? Estado democrático de direito, reconhecido internacionalmente. Agora, se alguém está no poder e ele avoca, né, ou
traz para si, puxa para si o poder, né? Ele acaba tendo muitas vantagens e aí a dinâmica da política, não que ela se altere, mas ela não é para ser assim, né? A política é a arte do bem comum, ou seja, para Aristóteles lá na obra dele, Política, né? Ele vai dizer ali que é a busca pelo bem comum, é fazer o bem para as pessoas, né? Com virtude, com justiça, né? Sempre pieikeia, né? Equilíbrio, equidade. Então, por isso eu falei ego, falei em o direito aí reduzido a palavras, mas a ONU tem um papel que não é um papel militar. Tá? Ela foi criada em 1945, né, para fins de reorganização mundial e pacificação. Primeiro pacificação, né, para garantir a paz, mas sem a utilização de armas, sem poder bélico. Isso cabe a outras organizações hoje, como a OTAN, né, que tem esse poder. Mas acontece que há uma pressão política que ela pode fazer, a ONU. Todavia, se você pegar a história das organizações internacionais, quando da criação da Liga das Nações, em 1918, lá com os 14 pontos de Woodrow Wilson, baseado em Kant, inclusive, né, onde ele traz aspectos para a punição da Alemanha, que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e tinha sido a responsável, né, ainda ele traz 14 pontos para a manutenção da paz. E cria a Liga das Nações, que é a união de países, para que, idealisticamente, o mundo fosse melhor. Todavia, não teve apoio dos Estados Unidos. Então, a Liga das Nações, a Sociedade das Nações, como queiram, durou até quando ocorreu, porque era para evitar também uma outra guerra, né? Para não ter outra guerra. Sim. Quando acontece o quê? A Segunda Guerra Mundial. Aí a Liga das Nações ficou jogada, né, no lixo. O que acontece é que ela aí foi substituída pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Okay? Por quem? Por parte dos que venceram a guerra, entre aspas. Sim. Que são hoje os membros, especialmente, né, menos a China, né, do Conselho de Segurança da ONU. Os membros permanentes. Eles que determinam as coisas, mas, de novo, retórica, o que é, por um deles, vetado, um pedido de um dos países dos membros do Conselho de Segurança permanente da ONU, não pode ser feito. Na invasão do Iraque, o Reino Unido e os Estados Unidos pediram autorização para o Conselho de Segurança da ONU para invadir, não tiveram autorização, e eles fizeram o quê? Invadiram. A ONU serve para reconstrução hoje e para reformação política e social, como no Haiti, né? Mas o poder bélico não existe. Quem tem o poder político hoje é, inclusive, conforme a Hannah Arendt, o que tem o maior poder atômico. Só que aí vem uma outra forma paradoxal do pensamento. Não existe poder maior hoje bélico, porque uma bomba atômica já faz um estrago. Ela vai falar na sua obra entre o passado e o futuro. Entre o passado e o futuro, olha que legal. Entre o passado, ou seja, antes da bomba atômica e depois da bomba atômica, né? Ela era uma teórica política, né? O que acontece? Não, se tiver uma guerra, não vai ter vencedor. Que não, só perdedor. Só lembrando, né? Todos morando na mesma casa. Né? Uma casa só, o nosso né, habitat. Essa é a soberania aqui. Desculpa, Gabriel, mas deveríamos ser soberanos aqui no planeta. O planeta soberano perante o quê? Não sei. Mas se tiver alguma outra força, né, além da divina aí, que não deve ter, né, porque é onipotente. Professor, hoje a gente vive em um mundo em que existe vários polos de poderes, vários países que têm poder bélico muito grande. Só que ainda, no caso dos Estados Unidos, ele ainda é o maior poder financeiro. Está sendo rivalizado aí com a China. Mas assim, e ele tem usado, como que ele tem usado o poder financeiro, comercial, para interferir nos países em desenvolvimento e impor suas vontades, vamos dizer assim, contra a legitimidade desses países, contra a legitimidade dos governantes eleitos desses países em desenvolvimento. É lawfare, né? Ou seja, a guerra econômica. A guerra econômica que faz com que, por exemplo, a Colômbia, agora foi a Colômbia, não, a Bolívia, né? A Colômbia, a Bolívia não, a Colômbia que foi também sancionada, ou impôs o presidente norte-americano Trump
uma tarifa para eles lá, porque alega tráfico de drogas, né? Produção de cocaína e coisa arada. Mas também tem aí, hoje, não só além da guerra econômica, a guerra digital, né? E a guerra midiática, a guerra religiosa. A gente tem vários conflitos, várias formas de conflito, né? Mas, vixe, tem tanta coisa para falar, gente. Professor, deixando um pouco de lado essa questão da globalização e partindo mais para a ideia da soberania do Estado sobre o seu próprio povo. Como que a gente pode contextualizar a questão ali que houve agora recentemente no Nepal, que a população, em tese, derrubou o Estado, derrubou o governo, o poder soberano. Como que a gente pode trilhar esse momento para chegar e falar como que o Estado perdeu o poder soberano para o povo? Rapaz, olha, Vox Populi, Vox Dei, né, diz o ditado latino, a voz do povo, a voz de Deus, mas Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, o Marx, sobretudo Marx, é muito mal interpretado, né? Hoje virou até um sinônimo de as pessoas falam, xingam os outros de marxista, né? Espera aí, o cara é pensador, velho, né? Deixa ele mostrar o que ele trouxe aí, pensa tudo aquilo ali, né, para você falar mal dele, né? Ou seja, ele traz a realidade, né? Proletariado do mundo univos. Mas ele vai trazer aí, dentro de uma dialética da história, que sempre vai haver um ciclo de revolução. A história se repete. Chega uma hora que o povo vai para a rua, quebra tudo e toma o poder. Vejam a questão do Afeganistão, que teve o poder tomado pelo Estado Islâmico. Então, hoje, se você nasce no Afeganistão, você é o quê? Você é apátrida? Né? Não existe o Estado garantido mundialmente ou com reconhecimento e personalidade jurídica, né? Mas reconhecimento internacional. É o povo, aí no caso terroristas, né? E radicais, que é o Estado Islâmico, ISIS, que tomou o poder e sentaram na cadeira dos poderosos e ficaram. E com base nessa última pergunta, professor, olhando para esse cenário, como que os países podem fortalecer sua soberania e evitar interferências políticas ou ideológicas que possam influenciar nas suas decisões internas? Olha, hoje é o principal problema que a gente enfrenta no estudo aí, né, aprofundado dessa questão, porque um dos grandes, vamos dizer assim, pontos de apoio seria, né, a autonomia. Você ser independente, daí diferente do dependentismo, né? Você ser independente de muitas coisas, né? A China fez um trabalho muito interessante há décadas que vem trabalhando, né? A China se transformou num negócio absurdamente gigante, né? Ou seja, é o principal concorrente dos Estados Unidos hoje em relação à questão do dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele também tende a ter modificações, alterações no seu sentido físico, né, significativo, como sinal, né, e como também instrumento de poder. Ele tende a não ser mais, apesar do capitalismo ser implacável, né, provavelmente tenhamos algumas alterações no sentido... Vejam, já não temos mais papel, claro, né? Já temos só o celular, os bitcoins, os cartões. Aí quem que está com isso aí? Onde é que está isso aí? Cadê o lastro? O lastro da economia é o ouro. Sim. Né? Depois virou o dólar que os Estados Unidos impôs, que agora é o dólar o lastro da economia mundial. Vejam, é tudo uma questão que, inclusive, pode ser entendida da seguinte maneira. E olhem que legal isso. Também vai mudar o pensamento de muita gente. Que a política, ou melhor, que a economia é política concentrada. A economia é política concentrada. Então, é tanta coisa na política, a economia, quando que ele faz, tipo, aqueles arquivos de computador que você zipa, né? Que você faz a compressão. Não, o compilado. Você faz a compressão no arquivo, aquilo ali é a economia. Toda a política se comprime ali naquele arquivo. Show de bola, professor. Bom, nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Se fosse para fazer todas as perguntas que nós tínhamos dúvidas, nós ia ficar aqui horas e horas. Mas infelizmente nosso tempo aqui chegou ao fim.
Então, vamos aqui agradecimento aqui dos colegas. Sidney, quer fazer um agradecimento? Palavras Eu quero finais? agradecer, primeiramente, ao professor por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui e falar para a gente sobre soberania, conduzir as reflexões desse podcast, e deu para esclarecer bem que o princípio da soberania ele ainda é um pilar, é um fundamento dos estados modernos, né? E agora eu quero agradecer aos ouvintes. Sejam muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Wesley, quer fazer uns agradecimentos finais aí? Agradecer fazer um agradecimento mais especial por o senhor ter compartilhado esse conhecimento conosco. Certamente foi uma conversa muito rica e cheia de aprendizados, né? Com certeza quem nos ouviu, isso daí irá ocorrer por muito tempo, né? Muito obrigado pela sua presença, professor. Muito obrigado. Eu agradeço. Firmino, suas palavras finais aí, agradecimentos. Como os colegas já disseram, eu só tenho a agradecer ao professor, é claro, principalmente por ter enriquecido essa conversa. Foi bem dinâmica, foi esclarecedora. E um tema que é importante para a nossa graduação, para os nossos colegas e para quem estiver assistindo também, que seja de bastante valor o nosso debate aqui hoje. Eu agradeço a vocês aí pelo convite, né? Eu adoro falar sobre temas como esse. Gosto de filosofia, do direito. Nossa. Então, quando vocês quiserem, me chamem de novo. eu estou aí para tentar, né? Repita, né? Não, como diria Platão, né? A gente não está ensinando, né, para a pessoa aprender. Não. A gente busca ensinar para as pessoas serem melhores para as pessoas. Exatamente. É isso mesmo, é de suma importância, né? Esse assunto, ainda mais na atualidade, toda essa crise política que a gente vive no atual mundo. Bom, então vamos encerrar aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu nós, que dedicou atenção aí, o tempo ouvindo nós. E muito obrigado. Fiquem até o próximo episódio do podcast da FAG.